Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Lucas capítulo 12, versículo 50, registra que o Senhor Jesus falou o seguinte: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Eu vou ler outra vez. Jesus falou isto, e os discípulos ouviram. Ele estava na angústia por causa de um certo batismo. Então ele diz: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Amém? Agora eu leio e cada pessoa aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Importa, bem alto, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Amém? Você crê que Jesus disse isso? E que de fato ele estava angustiado? Você crê na palavra de Deus? Então vamos liberar as nossas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas em louvor à palavra de Deus. Vamos aplaudir e abrir a nossa boca dando glória a Deus. Não tenha vergonha, abra a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus. Olhando para o alto, vá glorificando. Isso, dê glória. Você que está ouvindo pela rádio, abra a tua boca e glorifique também. Em qualquer lugar que você estiver, glorifique a Deus. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não apenas o povo aqui na sede nacional, mas em todo o Brasil, multidões te glorificam agora. Recebe, meu Deus, o louvor de todo este povo, e sobre cada vida que te exalta, que te glorifica de todo o coração, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora, e este povo quer ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador e fale pelos lábios do mensageiro e envie a tua palavra agora. Remova todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Meu Pai, faça a tua palavra prosperar agora, para que ela produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. De que batismo Jesus Cristo está falando? Visto que ele já era batizado nas águas. Jesus Cristo já tinha sido batizado no Rio Jordão por João Batista. E ele está falando agora para os discípulos que é necessário que ele seja batizado com um certo batismo. Quer dizer, um batismo inevitável. Um batismo certo. Um batismo definido. E ele sabe que vai passar por aquele batismo. E ele diz: como eu me angustio até que ele aconteça. De que batismo Jesus Cristo está falando? Ele está falando do batismo de sangue. Ele está falando do batismo de morte. Jesus Cristo tem plena consciência, sabe perfeitamente que ele tem um certo batismo para receber no final do seu ministério, no seu último dia de vida aqui na terra,
E vai ser um batismo de sangue. Você sabe que o significado do batismo é para lavar. E Jesus Cristo mesmo vai se banhar em sangue, desde a cabeça até os pés, escorrendo pela sua fronte por causa da coroa de espinho. O seu sangue estará lavando o seu rosto, o seu pescoço, a nuca. E os cortes dos açoites que ele sofreu nas mãos de Pilatos já banharam as suas costas e o seu peito. E ele agora vai estar com os braços abertos, cravados por pregos de mais de 20 centímetros, com o sangue escorrendo desde o pulso, pelo cotovelo e descendo pelas axilas e escorrendo pelo seu dorso, pela sua lateral, pela perna, e o seu pé estará também se esvaindo em sangue. Um batismo de sangue, um batismo de morte. E Jesus Cristo, como qualquer ser humano que sabe que tem que passar por uma tragédia, se sente angustiado até que aquela hora chegue. E ele está confessando essa angústia. Essa angústia que vai acabar se tornando realidade, porque é necessário, importa que ele seja batizado com esse certo batismo. O batismo da cruz, o batismo da morte, o batismo de sangue. Quando você lê no evangelista Mateus a angústia que Jesus Cristo sente por causa desse batismo que finalmente chega. Vamos ler comigo no Evangelho de Lucas, quando Jesus está orando no Getsemane. Ele sabe que a hora é das trevas, ninguém mais vai poder contar com a sua proteção, porque ele mesmo vai ser ferido. E ele diz o seguinte: agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Importa que isso aconteça, porque estava na Escritura, estava escrito. E eles, os discípulos, disseram: Senhor, eis aqui tuas espadas. E ele lhes disse: basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O batismo, na verdade, já está acontecendo naquela noite, na madrugada de sexta-feira. Jesus Cristo já está passando pelo batismo de sangue, suando sangue que escorrem por todo o seu corpo, que saem dos seus poros e já começam a banhar o chão. O batismo de sangue. Jesus Cristo vai enfrentar esse batismo porque ele é inevitável, porque está escrito, porque assim tem que acontecer, porque tem que se cumprir na vida dele esse batismo. Aí a gente começa a compreender que o batismo tem que se cumprir na vida de cada ser humano, de cada cristão, de cada pessoa que quer ser cristã. Jesus disse que era necessário passar por esse batismo, porque assim estava escrito, porque assim já estava determinado.
A pessoa que se recusa a se batizar está tentando encontrar outra maneira de chegar ao céu sem as determinações de Deus. Jesus Cristo até orou ao Pai dizendo: tem outro jeito de passar de mim este cálice sem que eu beba? E ele, entrando em agonia, porque não tinha outro jeito, enfrentou o batismo de sangue. O seu corpo sendo banhado já enquanto orava, e lá na cruz vai derramar todo o seu sangue. O batismo da morte, um batismo que vai realmente acabar com a vida dele aqui no mundo. E ele sentiu angústia e enfrentou esse batismo. Quando nós voltamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 50, passamos a entender que Jesus, antes de enfrentar o batismo de sangue, o batismo da morte, estava se preparando para aquele fato, porque era necessário. Se alguém tentar chegar a Deus sem cumprir a determinação de Deus, ela não fará aquilo que é necessário para se salvar. Alguém diz para mim: mas pastor, eu preciso do batismo para ser salvo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Se você crer e morrer antes que tenha tempo de se batizar, aí a tua decisão de fé continuará valendo, e o seu caso será semelhante ao daquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, que não teve tempo de se batizar. Mas se a pessoa ouve a palavra, tem tempo para refletir, sabe que é inevitável, tem que passar por aquele batismo, e ela propositadamente se desvia do batismo, ela está se desviando da determinação de Deus. Jesus Cristo enfrentou o batismo porque assim tinha que ser. Agora, se o batismo dele é o batismo da morte, nós também teríamos que passar por esse batismo da morte. É evidente, porque Jesus foi batizado nas águas por João Batista, e agora ele vai passar por esse certo batismo. Então nós também teríamos que passar por esse certo batismo que Jesus está passando. E de fato, cada pessoa que resolve se batizar, passa por esse batismo de sangue, por esse batismo de morte. Atenção que eu vou repetir para ficar bem claro para você entender. Todo cristão, toda cristã, tem que passar como Jesus passou, tem que passar pelo batismo de sangue e tem que passar pelo batismo de morte, pelo batismo da morte. Tem que passar. E nós vamos ver que no batismo nas águas, a pessoa está passando pelo batismo da morte. Vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, no versículo 3. Olha aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando você passa pelas águas do batismo, você está passando pelo batismo da morte. E esse é o certo batismo inevitável que cada ser humano tem que passar, e não tem outro jeito. Jesus orou: Pai, tem outro jeito? Não. Pai, tem outro jeito? Não. Pai, tem outro jeito? Passe de mim este cálice. Não, estou mandando um anjo aí para se comportar. Porque não tem outro jeito. É ordem de Deus. Mas Jesus Cristo é tão bom e é tão maravilhoso, e fez uma obra tão completa na minha vida e na tua vida, que a obra de Jesus atraiu somente para ele o sofrimento do batismo de sangue e o sofrimento do batismo da morte. Jesus Cristo, não querendo que você passasse por esse sofrimento, por essa agonia,
ainda que fosse inevitável, ele atraiu para si toda aquela dor, os pecados, as iniquidades, os sofrimentos, para que cada pessoa que depois passasse pelo batismo nas águas, estivesse recebendo através dele o batismo de sangue e o batismo da morte. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A maravilha disso, meu querido, minha querida, é que você teria que ser torturado. Você deveria ser cuspido e escarrado no rosto. Você deveria receber muitos açoites, tanto no peito como nas costas. Você deveria ser pendurado numa cruz e agonizar até que todo o seu sangue se acabasse. Como cristão e como filho de Deus, você deveria vazar o seu sangue até morrer para receber o batismo da morte. Mas hoje, quando você recebeu Jesus Cristo como Salvador, e como você decidiu passar pelo batismo nas águas, você vai passar por aquele processo que Jesus passou. Aquele processo de sangue, aquele processo de morte, mas não com agonia, nem com angústia, nem com tristeza. Você vai passar com alegria, porque Jesus Cristo morreu por você. Jesus morreu no teu lugar. Toda angústia foi para Ele, e para você sobrou só a alegria de passar pelas águas agora. Você vai passar pelo batismo de sangue e pelo batismo da morte, sem gastar uma gota de sangue, sem morrer. Não vai sair uma gota de sangue sua hoje, e no entanto você está passando pelo batismo de sangue. Você não vai fechar os teus olhos e sair daqui num caixão, direto para o cemitério. Mas hoje você vai passar pela morte também. Mas o que é mais maravilhoso é que você vai entrar ali sem perder uma gota de sangue. E vai passar pela morte, pelo sepultamento, sem sentir o teu corpo gelado por causa da terra. E você vai ficar ali submergido o tempo suficiente para que você seja sepultado, sepultada, e saia dali como uma nova criatura. Veja comigo em Romanos 6,4, no versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Você está passando pelo batismo da morte. Você está passando pelo seu sepultamento quando desce as águas. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sem que você morra, sem que você gaste uma gota de sangue, você vai passar pela morte, vai passar pelo batismo de sangue, por causa da obra que Jesus fez. Mas você vai sair daquela água ressuscitado, ressuscitada pelo poder de Deus. Nunca mais você poderá morrer. Você vai sair dali para uma novidade de vida. Você quer ler comigo a confirmação dessa doutrina? Colossenses 2,12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Você vai passar pelo batismo da morte. Você vai passar pelo batismo de sangue. Você vai passar pelo batismo do sepultamento. Mas para nós agora também é o batismo da ressurreição. É o batismo da vida. Quando o teu corpo for submergido, você estará sendo sepultado em Cristo, morrendo com Cristo. Você vai estar passando pelo batismo da morte sem morrer, porque Jesus morreu por você. Você vai passar pelo batismo de sangue sem derramar uma gota de sangue, porque Jesus se derramou completamente por você. E quando você sair da água, você vai estar ressuscitando com Cristo.
e vivendo para sempre, desfrutando já neste teu corpo uma novidade de vida, a ressurreição e a vida eterna, sabendo que a partir de agora você nunca mais passará pela morte, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que sentiu grande angústia por esse batismo, Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele te garante a vida eterna. Ele disse: todo aquele e toda aquela que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse é o teu batismo, o batismo da vida. Jesus Cristo passou por esse batismo, mas já era batizado nas águas por João Batista. Só que o batismo de João era só o batismo de arrependimento, não era o batismo da morte. Aquele povo que se batizou com João Batista estava se batizando com arrependimento para receber o reino dos céus que se aproximava, que Cristo iria trazer. Mas nenhum daqueles que foram batizados por João Batista tinham passado pelo batismo da morte, porque Cristo ainda não tinha recebido esse batismo. Desde o seu batismo nas águas do Rio Jordão até o batismo da morte na cruz do Calvário, o batismo de sangue, 3 anos e meio se passaram. E aí então, depois de ressuscitado, Jesus Cristo ordenou que o Evangelho fosse pregado a toda criatura, e quem cresce e fosse batizado seria salvo. A partir daí, todos que se batizam na morte de Cristo. Nós somos salvos pela morte de Cristo. Nós ressuscitamos porque Jesus Cristo ressuscitou. A partir desse momento você vai se revestir de Cristo. Você vai ter sobre a tua vida o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Você vai sair da água podendo dizer: agora eu sou cristão, agora eu sou cristã. E o batismo da morte agora, para todos que se batizam, esse batismo é a garantia da vida eterna, é a ordenança do Senhor Jesus. É por esta razão que o apóstolo Paulo, uma vez, na cidade de Éfeso, encontrou 12 discípulos e perguntou a eles se já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. E eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo explica para eles: na verdade João batizou com água, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Estou aqui em Atos dos Apóstolos, verificando isso, capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paulo está mostrando que realmente o batismo de João foi só o batismo do arrependimento, não era o batismo da morte. Porque Jesus ainda não tinha passado pelo batismo da morte. E aqueles que tinham passado só pelo batismo de João, eles não estavam desfrutando a bênção do batismo da morte. Porque eu tenho que morrer e ressuscitar. E nesse caso aqui eles só tinham se arrependido. Não tinham morrido com Cristo e nem ressuscitado com Cristo. Por isso que aqui no versículo 5 você lê, olha só: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo pega aqueles 12 homens que já eram batizados no batismo de João, ele batiza no batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus é o batismo da morte. E é também o batismo da vida, porque representa a ressurreição de cada pessoa que é batizado, batizada na morte de Cristo.
Hoje você vai passar por esse batismo. Hoje você vai viver esse processo, esse batismo da morte. Para você é uma alegria total. É um dia inesquecível e assim tem que ser. Mas eu quero que você tenha em mente que para você desfrutar dessa alegria, dessa vida, dessa ressurreição, dessa salvação, Jesus Cristo sentiu grande angústia e grande sofrimento, grande agonia, para poder garantir a cada um de nós o livramento de todo sofrimento. Quero que você tenha em mente agora que isso não é só um ritual de entrar na água, não. Você vai ser batizado na morte de Cristo. Você tem que ter agora uma plena consciência de quanto Ele sofreu para que agora você pudesse descer as águas. E toda e qualquer pessoa que diz, não vou me batizar, não. Acho que não precisa. Ou então a pessoa diz, eu já fui batizado quando era nenê. A pessoa está desprezando o batismo da morte. Porque se você fez qualquer outro batismo quando era criancinha, você não tinha consciência do batismo da morte. O quanto Cristo se angustiou por causa desse batismo que Ele passou por você. Atraindo todo o sofrimento e toda a agonia para Ele mesmo. Se banhando em sangue, para que agora você não precisasse verter uma só gota. Qualquer pessoa que diz, não vou passar por esse batismo das águas, não. Acho que não preciso, já tenho religião. Eu te digo que nem o batismo de João valia. Por isso que Paulo pegou aqueles 12 homens e batizou no batismo de Cristo, que é o batismo da morte. Você está compreendendo isso? Você vai passar por um momento trágico sem sofrer a tragédia. Você tem que ver Jesus ensanguentado agora. Ver pela fé. Ele banhado de sangue. Em agonia. Em angústia. Padecendo todo o sofrimento. E você tem que descer a estas águas do batismo, louvando o nome do Senhor. Dando liberdade ao Espírito Santo, glorificando o nome de Jesus e dizendo, obrigado, meu Senhor, obrigado por esse grande privilégio, porque tudo que eu tinha que sofrer, o Senhor sofreu por mim. Aquilo que eu tinha que padecer, o Senhor padeceu por mim. A morte trágica que eu tinha que sofrer, e era importante, era necessário eu passar por ela, o Senhor passou por mim. E descer estas águas, como se fosse para um funeral. Um funeral seu, sem que você morra, porque Cristo já morreu por você. Porque Cristo já foi sepultado por você. E o melhor Ele guardou para a tua vida. A parte mais doce e gloriosa, a parte mais leve e mais saborosa, a parte mais maravilhosa Ele guardou para você. Disso Ele não quis te privar. Ele te privou de todo o sofrimento, Ele te guardou de toda angústia, Ele te protegeu de todo o padecimento. Mas a parte melhor Ele disse, não, essa eu dou para você com satisfação. E a melhor parte é que quando você sair desta água, você estará ressuscitando com Jesus Cristo, para ter a vida eterna. Você tem que ter essa alegria a hora que sair da água. Tristeza ao descer e alegria ao sair. Muita tristeza ao descer, muita, pensando em Jesus Cristo, no batismo de morte que Ele suportou sozinho, pensando em todo o sofrimento de Jesus, chorando por causa dele, chorando de agradecimento. Eu não merecia, Ele fez tudo isso por mim. Eu estou descendo a estas águas, passando pelo batismo da morte, lembrando que foi Cristo que morreu por mim. Descer as águas chorando, lamentando, mas sair destas águas dando glória a Deus, exaltando o nome de Jesus.
porque Ele está vivo para te dar a vida eterna. Hoje você vai sair daqui, meu amado, minha amada, como uma nova criatura, como uma nova pessoa. Somente você que está crendo nisso vai passar por esse processo extraordinário que te garante a vida eterna. Se você ainda não decidiu se batizar, você está desprezando tudo que Jesus fez por você. Se você vive dizendo que não precisa, que você já tem religião, Paulo disse para os discípulos de João Batista, João batizou com água para o arrependimento. Eu vou batizar vocês agora na morte de Cristo. Cristo já morreu e melhor ainda, já ressuscitou. Foi por isso que aqueles 12 homens que Paulo batizou no batismo da morte de Jesus Cristo, foi por isso que logo em seguida eles receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque agora eles já estavam vivendo em novidade de vida. Isso quer dizer o quê? Que aqueles 12 homens de Éfeso que eram batizados só no batismo de João, um batismo incompleto, um batismo de arrependimento, não era o batismo da obra de Cristo, não era o batismo da obra completa de Jesus. Isso quer dizer que religião não salva, batismo religioso não salva. E quando eles passaram pelo batismo da morte, o batismo de Jesus Cristo, eles passaram pelo batismo da obra completa de restauração, de limpeza dos pecados. Eles foram lavados de toda iniquidade. Já não havia nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhum pecado. Eles foram batizados na morte de Cristo. E a morte de Cristo é poderosa. Todos que se batizam na morte de Cristo são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos os seus pecados são apagados. Aí a pessoa pode receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Essa é a novidade de vida. Você quer mesmo passar pelas águas? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Como ele sofreu até antes da hora, para poder receber aquele certo batismo. Você tem que sentir pelo menos um pouquinho de tristeza por Jesus Cristo, pela angústia que ele sentiu. Você tem que ter em mente a obra que ele fez. Tem que descer as águas com tristeza, se possível com um pouquinho de angústia, se possível com um pouquinho de agonia. Descer as águas ali, sabendo que é o batismo da morte de Cristo, o quanto ele padeceu até que se cumprisse, mas já se cumpriu. E você vai descer as águas tendo isso em mente. E quando você sair destas águas, você já pode sair com muita alegria, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo e a tua vida eterna. Olhem todos para mim. Você que quer se identificar com a morte de Cristo, você que quer o batismo da morte de Cristo, você que quer ser sepultado com Cristo através do batismo, e você que quer ressuscitar com Cristo saindo das águas, você que quer, erga a tua mão direita assim bem alto. Oh glória! Muito bem. Agora você vai fazer a tua confissão de fé. Você vai orar assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha, não. Ore de uma maneira que estas palavras não saiam somente da tua boca, mas principalmente do teu coração, das tuas entranhas. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu compreendi que o teu Filho Jesus passou pelo batismo da morte, pelo batismo de sangue, por minha causa. Compreendi toda angústia que ele sofreu
até aquela hora. E compreendi também que por amor a mim, ele se esvaziou completamente e foi sepultado. Eu compreendi, meu Pai, que ele ressuscitou e deu a ordem para que todo aquele que nele crer e for batizado seja salvo. Eu creio nele como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te agradeço, meu Deus, pela obra completa do Senhor Jesus, porque agora eu vou passar pelo batismo de sangue, sem perder uma única gota do meu próprio sangue. Eu compreendi que vou passar pelo batismo da morte, sem morrer, porque Cristo morreu por mim. E eu compreendi que eu vou ressuscitar com Cristo e viver eternamente, porque Ele também ressuscitou dos mortos. Meu Pai querido, é com esta fé, com esta compreensão, que eu vou passar por esse batismo que é necessário. Importa que eu passe por esse certo batismo. E eu quero, meu Deus, descer as águas, trazendo na minha memória todo o sofrimento do teu Filho Jesus. Eu quero, meu Pai, morrer com Cristo e sair das águas ressuscitado com Cristo para viver em novidade de vida. E eu quero, meu Pai, a partir de hoje, viver para o Senhor e para o teu reino e fazer a tua vontade. Obrigado, meu Pai, por tão grande salvação. Eu te glorifico e glorifico também e principalmente o teu Filho Jesus, porque se não fosse Ele, eu não teria a vida eterna e também não teria o teu Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, que após o batismo, o teu Espírito Santo venha sobre mim e me encha da tua presença e da tua glória. Meu Pai bendito, obrigado por tudo. Eu te agradeço de todo o meu coração e eu tomo posse da vida eterna por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.